O senador Romário diz que vai devolver aos cofres públicos o salário referente ao período em que acompanha a Copa como comentarista esportivo. Segundo o parlamentar, ele optou por não se licenciar do mandato para participar da votação da proposta que extingue a escala de trabalho 6x1. Decidi não tirar licença do Senado nesse período que estou acompanhando a Copa do Mundo. A tecnologia moderna permite que eu me conecte por vídeo, como estou fazendo agora, e dê o meu voto, o que eu considero muito importante. Os compromissos e as posições políticas são o que realmente importa e não onde cada um esteja fisicamente. Se eu estivesse tirando licença nesse período, eu não poderia votar. Isso prejudicaria o povo do meu estado, Rio de Janeiro. Eu queria também esclarecer, senhor presidente, que voluntariamente abri mão do meu salário por todo o período que estarei acompanhando a Copa. Fiz isso através de um ofício à presidência do Senado. Não receberei salário desde o primeiro dia da Copa e o que for pago será devolvido aos cofres públicos. Doutora Kátia Magalhães, de Carioca para outro carioca, o senador aí do estado do Rio de Janeiro, então, o Romário, que é do PL, inclusive, vale ressaltar, ele é do PL, explicando que ele não pediu licença, porque como é que ele votaria na escala 6x1? Realmente, o Romário ele não está nem dormindo, pensando dia e noite e dia na escala 6x1. A cabeça dele não está na cobertura esportiva que ele vem fazendo da Copa, só na escala 6x1. Vale ressaltar como é importante a pressão popular e a pressão da imprensa. Por isso que a frase que o jornalismo é sempre de oposição tem que voltar a imperar no noticiário brasileiro. Sempre, e não adianta tentar dizer ou pensar tal figura alinhada à direita, se essa figura não se posicionou como uma figura de direita ao longo de anos. Que diferença fará a devolução de um mês de salário? Romário está lá, Romário está entretido nos jogos, nas dancinhas. Olha aí, Romário, um senador da República. Eu pergunto a você aqui do chat, você acha que isso é uma postura de decoro de um senador, de um ocupante da nossa Câmara Alta? Cada um faz da sua vida privada o que bem entende, só que quando você decide se colocar na vida pública, por óbvio, você abre mão de um tremendo espaço da sua intimidade, inclusive para se dedicar à sua coletividade, à vida pública. Romário tem tido um verdadeiro apagão de legislatura. Qual tem sido a atuação, quais foram os projetos de lei importantes propostos por Romário, relatados por Romário, qual foi a atuação de Romário, como se portou Romário em relação aos abusos do STF, já que ele é membro da Câmara Alta, é membro do órgão Senado Federal, que poderia e deveria colocar freio nos abusos. Como se portou Romário? Não fez absolutamente nada, não fez absolutamente nada pela situação dos presos políticos, por todo esse vexame que a gente acompanha dia e noite. E aí, em ano eleitoral, pressionado, muito pressionado, sobretudo diante desse vídeo que ele mesmo postou. Ele é vaidoso, adora se mostrar nesses momentos de dancinhas, de festejo, nesses momentos bem irreverentes. Depois de tanta pressão, lá vem ele informar que abriu mão do salário do mês referente à Copa. Romário, que piada sem graça. É por essas e por outras que o nosso estado do Rio de Janeiro segue tão mal representado, o nosso estado do Rio de Janeiro, que já vive uma falência dentro da falência, que é a União Federal. O Rio de Janeiro consegue ser mais falido ainda. Tá aí, é a cara de figuras como o senador Romário. Triste país, triste estado. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito. Tá, então, Romário todo ali na malemolência, só na dancinha, enquanto recebe pelo menos 46 mil ali como senador. Diz que agora vai abrir mão depois da pressão popular, depois da pressão da imprensa. Vale ressaltar, está cobrindo a Copa, ele recebe um salário por isso e nas folgas ele dá essa curtida aí, dá uma dançadinha ali, nessa dancinha aí, ele estava comemorando a vitória do Brasil. Quero chamar também a atenção aqui para o perfil do senador. O senador não consegue ler um texto de maneira coerente, coesa. É um negócio impressionante. Mais impressionante é não ver aqui ele, mesmo não sendo por causa da Copa do Mundo. E olha que eu já cubro o Congresso aqui mais de 10 anos
E confesso que quando descobri que ele ainda era senador, fiquei até espantada, porque eu nunca tinha visto ele aqui. Então, depois de uns 2 anos já trabalhando no Congresso, eu vi ele entrando um dia no plenário do Senado e, pasmem, depois disso ele foi reeleito, né? Tem mais 4 anos, inclusive, para poder tentar mostrar trabalho. Agora, Geise, esse mecanismo de votar à distância, a gente lembra que foi implementado justamente na época da pandemia, né? E acabou ficando. Em ano eleitoral, então, isso é muito útil, principalmente porque, olha, vocês podem notar aqui, em volta e meia, passa uma pessoa ou outra, mas aqui o Salão Verde está lotado de jornalistas, políticos, deputados mesmo, a grande maioria estão nos estados, né, fazendo campanha já em ritmo de eleição. Isso é muito ruim. Ontem nós tivemos, por exemplo, a reunião de líderes na Câmara dos Deputados que supostamente ia definir o que seria votado, né, nesta semana. E o que eles decidiram? Que não vão votar nada. Né? Que só vão votar a partir de agosto. Então estão aqui simplesmente fingindo que trabalham, votando à distância e nem votação vai ter na Câmara dos Deputados. Agora, em relação ao Romário, não adianta só devolver o dinheiro, porque ele está tão mal informado, Geise, que deu essa justificativa fajuta que continuou no exercício da função para votar a PEC 6x1, e a PEC 6x1 sequer vai ser votada ainda nesse semestre, é o que tudo indica, só a partir de agosto. É uma proposta de emenda à Constituição que está emperrada lá no Senado Federal e que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não está mostrando nenhum tipo de interesse em pautar por agora. Então, Romário, essa desculpa não colou. De duas uma, ou ele está mal informado justamente porque não frequenta muito aqui o Congresso Nacional, não está, né, por dentro da pauta, ou realmente, né, realmente é porque ele não vem aqui, viu, Geise?